há 20 anos, e o Pará, que tem mais de 150 anos, tem hoje 5 mil quilômetros. Tocantins, em 20 anos, construiu isso, de rodovias pavimentadas. A qualidade de vida, o IDH melhorou barbaridade. São 42 faculdades credenciadas do Ministério da Educação, hoje, no Tocantins. Não é? E aqui são alguns dados econômicos que mostram a independência econômica do Estado. Logicamente que o Fundo de Participação dos Estados ainda tem um peso forte nos estados, né? Sem dúvida nenhuma. Menos Sul e Sudeste, que leva 15% do Fundo de Participação dos estados, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 85%. 17,5% destes, região Norte, Nordeste, 52%, e o Centro-Oeste, me parece que também em torno de 16%. Eu não tenho certeza do Centro-Oeste. Mas o que eu quero dizer é que isso é que nos entusiasma, porque são regiões que cresceram de forma extraordinária. O crescimento econômico do PIB do Tocantins com Goiás, quando você soma, Tarcísio, tiveram um crescimento 2,8 vezes mais que o crescimento do PIB nacional. Ah, mas o PIB nacional varia muito, então a média... Mas então vamos pegar Paraná e Minas Gerais, 3 vezes mais. Mato Grosso, de igual forma com Mato Grosso do Sul, somado os dois PIBs, o PIB dos dois estados. Isso mostra um crescimento econômico. Estruturante, eu já falei das rodovias e falei da água. Na área social, você veja o crescimento, a disponibilização do acesso à educação, ao conhecimento, para o nosso povo daquela região norte, tão carente. Então, eu acho que é um negócio Ele fala que o estado do Pará tem 1.248.000 quilômetros quadrados. Claro que isso tem que ser objeto de exame, essa redivisão. Qual a população desse território? 1.566.000. É muito pouco para um espaço imenso desse. O senhor não acha, não, deputado Chico Alencar, que se deve examinar objetivamente? Examinar, estamos examinando. Eu me rendi a uma decisão de abril do ano passado da outra legislatura, da qual fazemos parte, que contra apenas 150 votos, em relação a 400 deputados presentes, disse que era urgente definir se haveria um plebiscito no Pará sobre essa tripartição do Estado. Pará, Carajás, Tapajós. E aí, dessa vez, eu ponderei, argumentei, de fato fui o único líder que se manifestou contra agora, mas nem pedi a verificação nominal, porque reconheci que já havia uma manifestação do plenário. É uma questão de ser democrático, aceitar, inclusive, quando uma posição sua não é a majoritária. Portanto, o debate tem que ser feito. Eu ponderei também que acho muito célere você... em 6 meses, fazer um debate de tal magnitude. Seria economicamente mais interessante juntar esse plebiscito com as eleições municipais do ano que vem. O povo já vai às ruas mesmo, vai às urnas e aproveitaria para votar nisso, que é estimulante. Eu imagino que a população do Pará vai entrar em altos debates. Do ponto de vista do mérito propriamente da questão, eu não acho que as condições históricas e geopolíticas e econômicas se repetem sempre. Dividiu, prosperou. Não necessariamente, porque o Tocantins obedecia a uma realidade muito específica, está aqui nas proximidades do Planalto Central, que se tornou, desde a criação de Brasília, um polo de atração, de desenvolvimento, de atração, inclusive, populacional. A gente vê o próprio estado de Goiás também, tem um nível, apesar de muitas mazelas, não vamos mascarar a pobreza, o saneamento básico é um problema nacional. 55% das residências no Brasil, que dizem tão próspero hoje, não tem o saneamento básico adequado, dados recentes do censo demográfico. Muito bem. Mato Grosso do Sul... É um investimento muito alto. Claro, né? E não dá muita visibilidade, é por baixo da terra, não dá para inaugurar com banda de música e ganhar voto eleitoral. Com isso. A obra subterrânea sempre é mais difícil. Agora, tem uns que até negam, né? Com o povo lá de Higienópolis, o bairro chique de São Paulo, que não quer metrô, absurdo dos absurdos. Mas muito bem, metrô só o de Nova York e de Paris. Então o Brasil tem essas dessintonias todas. A minha preocupação, no caso do Pará, é que Carajás tem a pujança econômica e com boas administrações, tem que ter esse detalhe também. Tem muita gente que em estado rico se locupleta e faz um governo para poucos, né? E deixa uma população à margem. Mas
Eu temo que Pará e mesmo Tapajós tenham enormes dificuldades de sustentabilidade a partir daí. Então, você transformar um estado razoável e mal administrado, que não provê a sua presença em educação, saúde, rodovia, transportes, com as dificuldades de extensão que tem, a rede hidrográfica, inclusive, poderia ser melhor aproveitada, mas... Para o transporte fluvial, né? Pois é, mas você transformar um estado que tem condições e que está consolidado historicamente, bem ou mal, o estado do Pará é uma unidade. Nós não temos um movimento separatista forte. Essa proposta é mais político-administrativa, que evidentemente sensibiliza. Não acho que o plebiscito vai ser um passeio para a tripartição. Deve ser uma disputa acirrada, deve ter muita discussão, muito debate. Isso é necessário. Eu temo que a gente possa ter um estado mais pujante, Carajás, inclusive por causa da sua riqueza mineral, e Tapajós e o Pará, né, restante, caso essa proposta seja aprovada, com mais dificuldades até do que hoje. Então, Chico, você desajusta. O cobertor é curto, você tapa a cabeça e deixa os pés descobertos. Deixa eu te passar uma informação interessante. Tem um estudo feito agora. Há muitos anos tem pesquisas da Petrobras na nossa área marítima do Pará. E em frente a Salinas, me parece que é apenas 65 quilômetros de Salinas do mar. Agora, ontem os jornais já noticiaram a existência efetiva, comprovação de gás e petróleo. Mas mais do que isso. Tem um professor da Universidade da UFRA, Universidade Federal, que afirma que o nosso potencial de petróleo lá é maior do que o do pré-sal, na região. Ou seja, uma explosão, se isso acontecer, para o Estado-mãe. Então, o Estado-mãe que hoje diz que não quer perder o sul do Pará por causa da riqueza mineral que nós detemos, que não contribui para melhorar a riqueza do Pará. Essa reserva de petróleo estariam em terra ou no mar? No mar, a 50 quilômetros mar. Mas isso é um potencial extraordinário. Ontem os jornais noticiaram em Belém, não noticiaram o volume, não é? Mas um professor da universidade disse, olha, é no mínimo maior do que o do pré-sal, o volume do pré-sal. Isso é extraordinário para o Brasil e para o estado do Pará. Agora, eu quero dizer mais. Nós ali temos uma certa reserva do pessoal do norte, do Estado-mãe, com relação à criação do Estado do Carajás. Mas o que o Estado do Carajás tem contribuído hoje com essa riqueza mineral que tem? A Vale do Rio Doce, que é uma grande parceira desse país, mas ela tira o nosso minério, está deixando o buraco, vai deixar o apito do trem e do navio lá no Porto Itaqui. Então, ela precisa ser motivada a ajudar a trazer empresas ali para a gente verticalizar a produção nacional. Nós não podemos mais, com a Lei Candir, vai embora tudo. Nós ficamos ali à míngua. A contribuição que a Vale tem dado é uma contribuição pequena, não está gerando emprego, mas, ao mesmo tempo, gera uma demanda de serviços públicos enormes. O volume de gente que chega ali é uma coisa de doido. O crescimento, segundo o IBGE, os estados que mais cresceram, Amapá, Roraima, Amapá com 40% e 39%, e nós do Carajás com 38%. A migração é de pessoas humildes que vão em busca de emprego. Cresceram populacionalmente. Populacionalmente. Agora, o crescimento econômico e social propriamente dito não está acontecendo. Por quê? Os deputados Giovanni Queiroz, do PDT do Pará, e Chico Alencar discutem a criação de novos estados e a redivisão territorial do país. Deputado Giovanni Queiroz. Então, uma política industrial é importante que seja implementada na região para que nós possamos, verticalizando essa produção mineral do ferro, do ouro, do cobre, do níquel. Nós temos reservas de níquel ali, um negócio formidável, o cobre, não é? E a Vale do Rio Doce investindo, agora numa siderúrgica em Marabá. Com essa siderúrgica que vem outras empresas para que nós possamos fabricar da bicicleta. Empresas satélites, Satélites, né? Exatamente. E vão algumas, já estão se manifestando. Mas é preciso que o Estado esteja lá com uma política agressiva no sentido de transformação daquela região num polo industrial formidável. E também com as precauções no século XXI, mais do que no século passado, hoje mais do que ontem, ambientais. Porque o Pará também é um estado de uma riqueza de biodiversidade impressionante, que pode, com esse chamado progresso, se não houver o cuidado, a precaução ambiental... A floresta está lá, né? E caminhar para uma economia de baixo carbono, amazônica também pode ser devastado. Então, a gente tem que ter cuidado
político do ponto de vista da representação ambiental, administrativo. Dividir por si só não é a varinha de condão que garante progresso e bem-estar para a população, sobretudo a que mais necessita dele, que é a população pobre. Por isso que eu gosto de ter esse olhar crítico. Mas interessante, a presença de Estado, não é? Ela se antecipa em ordenar a ocupação. A ocupação desordenada da Amazônia e do Brasil todo. O Estado nunca se antecipou em dizer o que produzir, onde produzir, como produzir. E nunca ordenou a ocupação territorial, quer dizer, das terras da União ou do Estado. A ocupação ela se dá primeiro pelo homem que adentra a mata, que ocupa esse espaço, para depois o Estado vir a legalizar as terras. A presença de Estado normatiza tudo isso. E hoje eu concordo com você, no momento atual, é importante a presença do Estado normatizando essa ocupação, freando os excessos, não é? Para ordenar de uma forma inteligente, responsável, essa ocupação. Até porque, Giovanni, um outro problema seríssimo do Pará, e esse é o mais sério de todo, porque lida com vidas, é a matança na disputa de terras, as listas sucessivas de pessoas marcadas para morrer. Conflitos agrários. Não é só a irmã Dorothy Stang, não. Há uma lista sucessiva. Tem um filme, até um documentário em cartaz agora, entrou agora, narrado pela Dira Paz, que é uma grande atriz paraense, que fala disso, de algumas áreas onde o latifúndio cruel vai eliminando pessoas, gente que está marcada para morrer, sindicalista rural. Isso é um problema que compete ao Estado combater, né? Exato. E ter presença forte. Já poderia tê-lo feito, como o governo do Estado do Pará agora. Então, é outro tipo de omissão também. E outro problema gravíssimo. Grave. Né? Grave, isso aí leva a uma insegurança jurídica que não pode perpetuar mais. E segurança real, de vida. De vida também. Matança de pessoas. Tem Mas padre isso aí já diminuiu bastante. No entanto, a ausência de Estado é que tem provocado isso. Quando você regulariza a terra, quando você atende a demanda por terra do sem terra, eu sou um crítico do INCRA, nas ações do INCRA. Se você pegar a relação dos assentamentos do INCRA, você vai observar que você tem disponível quase 50% dos lotes de cada assentamento. E se você for lá investigar, você vai ver que você lá dentro tem mais ou menos 30% que não são clientes da reforma agrária. Então, o INCRA até hoje tem trabalhado no sentido de fazer favelas rurais. Assentamento decente e responsável. Com crédito. Orientando a produção, com crédito. Assistência tudo, médica, social. Infraestrutura para escoar a produção. Educação. Orientar que tipo de produto. Isso não existe. Essa que é a verdade. Então, um governo responsável, com certeza, vai se preocupar com isso. Nosso tempo está esgotado. O senhor quer dizer alguma coisa, deputado Chico Alencar? Quero. Apenas para dizer que a Federação Brasileira ainda está em Constituição, assim como a República Brasileira, tem problema da representação política, graves distorções. O meu temor é que, a partir dessa aprovação, está resolvido, do plebiscito do Pará, que vai ser realizado no fim desse ano, no início do próximo ano, para mim devia ser junto com as eleições municipais de outubro do ano que vem, mas cria uma certa onda de plebiscitos aí para repartir o Brasil e criar novos territórios, como há propostas também. A gente tem que ter cuidado com isso, porque é meio ilusório achar que a divisão político-administrativa resolve os nossos problemas sociais. Por trás da demanda real de uma população carente pode estar interesse coronelista oligárquico local, que não vai melhorar a vida da população. E o contrário, né? Pelo contrário. Bom, muito obrigado pela presença dos deputados Giovanni Queiroz, que é líder do PDT na Câmara do Pará, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate. São 12 horas e 31 minutos em Brasília. Você acompanha ao vivo o Câmara Hoje de quinta-feira, 5 de maio, com as notícias mais importantes do Congresso Nacional. E começamos essa edição com informações